Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É com muita alegria que eu venho aqui nesse exato momento trazer uma palavra de Deus ao teu coração. E eu tenho certeza que, assim como eu, você também já está fortalecido e abastecido pela palavra de Deus, visto que nós aproveitamos sempre das oportunidades que Deus nos dá para trazer uma palavra de fé, para trazer uma palavra de esperança, para trazer uma palavra de ânimo para a vossa vida. E hoje eu quero que os amados irmãos abra a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Marcos capítulo 1, versículo 40 ao 45. Eu não vou ler para ganharmos tempo na ministração da palavra, mas eu quero que os amados irmãos estejam aí com a sua Bíblia aberta e possam até refletir e meditar nessa passagem bíblica de Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 45. O tema da mensagem que a gente quer ministrar tem como tema o leproso purificado. Mas dentro dessa mensagem que iremos ministrar neste exato momento, a gente quer fazer algumas observações, a gente quer fazer algumas colocações que eu tenho certeza que é de suma importância para você que está ouvindo a palavra de Deus nesse exato momento. A Bíblia fala da história de um homem conhecido como o leproso purificado. É bem verdade que a Bíblia não diz, a Bíblia não cita o nome deste homem. A Bíblia não diz quem é a sua mãe. A Bíblia não diz quem é o seu pai. A Bíblia não diz quem é os seus parentes. A Bíblia não diz quem é os seus avós, quem são seus tios, quem são seus irmãos. A Bíblia não fala diretamente sobre essa questão, mas a Bíblia traz um tema muito importante para a gente, e o tema é o leproso purificado. A primeira pergunta que a gente faz neste exato momento para você: o que é lepra? Talvez você já tenha ouvido falar sobre a lepra, mas muitas das vezes a pessoa ouve falar sobre determinadas enfermidades e não sabe o real significado, não sabe a origem ou em que consiste determinada enfermidade. A lepra, meus amados irmãos, era uma enfermidade incurável daquela época. A lepra atualmente, na medicina, na ciência de hoje, é conhecida como hanseníase. Diferente de hoje, a lepra daquela época não tinha cura na medicina. Diferente de hoje, a lepra daquela época não tinha cura na medicina humana. E todos aqueles que eram acometidos pela lepra, a Bíblia diz que eles eram afastados da sociedade. A Bíblia diz que eles eram afastados do convívio familiar. A Bíblia diz que ele era afastado do convívio social. A Bíblia diz que ele era afastado dos seus amigos e daqueles que estavam ao seu redor, porque a lepra era uma enfermidade que podia contagiar quem estivesse ao redor do leproso. Automaticamente, meus irmãos, o leproso era colocado em um leprosário, era afastado da sociedade, era afastado do convívio familiar, conforme vos falei no início. Mas este homem, ele ouve falar de um homem chamado Jesus. Este homem, ele ouve falar de um homem chamado Jesus, de um homem que ressuscitava mortos, de um homem que levantava paralítico, de um homem que fazia surdo ouvir e mudo falar. A Bíblia diz que este homem, ele ouve falar. Imagino a dificuldade que ele teve para chegar até a Cristo.
Porque por onde Cristo andava, milhares e milhares de pessoas o seguiam. Eram multidões e mais multidões que arrodeava ao Mestre para ouvir os seus ensinos, para ouvir a palavra de Deus que saía da boca de Cristo Jesus. Mas esse homem propôs no seu coração